Eu gostaria de falar sobre o novo ano que se inicia, 2020, é um tempo de uma nova atmosfera. Esse é o tema dessa mensagem, 2020, o ano de uma nova atmosfera, de um novo respirar, de um novo tempo. A gente já pode sentir esse ambiente de ano novo chegando. E nós sabemos que toda essa iniciação de um novo ano, a gente tem uma nova perspectiva, né? A gente pensa positivamente, as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar, mesmo que a gente tenha de alguma forma algumas coisas aí não resolvidas nesses últimos anos, mas nós temos sempre esperança que essas coisas se resolvam na medida do ano. E eu queria falar sobre isso, como isso pode acontecer. Como a gente pode respirar uma atmosfera diferente nesse 2020, nesse novo ano. É um ano de dupla bênção, de multiplicação, 20 e 20, de novas oportunidades, de novas possibilidades, de novas conquistas, por que não? A gente tem que pensar assim, a nossa mentalidade, a nossa mente está em Cristo, e Cristo pensa um futuro glorioso para todos nós. Não pensa menos do que isso, pensa um futuro glorioso para todos nós. Então, vamos pensar assim, vamos desejar assim. E eu gostaria que você abrisse um texto bem difícil, Apocalipse capítulo 4. E ficasse com a sua Bíblia aberta, eu não vou ler agora, eu podia ler esse texto todo, mas são 11 versículos. Nós vamos lendo na medida da caminhada dessa mensagem. Capítulo 4 do livro de Apocalipse, essa é a visão aqui, ó, que o João está tendo. Seres com asas, luzes, um trono com relâmpagos, com mar de vidro, 24 assentos, e sobre eles 24 anciãos, líderes, estão ali adorando ao Senhor, e os seres todos com olhos, com aparência difícil de compreender, mas nós vamos ler esse texto e ver o que ele nos fala para esse novo ano que se inicia. Verso 1 do capítulo 4 diz assim: olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Eu olhei e eis que uma porta estava aberta nos céus. Porta aberta fala de novas oportunidades. 2020 é um ano de novas oportunidades. Por que não? É uma porta aberta no céu, não na terra. Na terra é difícil abrir portas, mas é uma porta aberta no céu. Uma nova atividade está acontecendo no céu. Algo novo está sendo processado no céu. Uma porta foi aberta. Uma nova temporada, um novo frescor, um novo momento, uma nova atualização está disponível com muitos recursos. É como se você, com o seu celular, você tem um aplicativo e lá daqui a algum tempo eles dizem, há uma nova atualização. E com essa nova atualização, novos recursos, novas possibilidades, novas formas de mais velocidade, enfim, o que ele pode ser disponibilizado. Há uma nova atualização no céu. A porta está aberta, é isso que João está vendo. Uma porta está aberta nos céus. E há uma voz, diz o texto, há uma voz que diz o seguinte: eu mostrarei coisas que devem acontecer. Sobe aqui. E eu mostrarei coisas que devem acontecer. 2020 é o ano das possibilidades, das novas possibilidades. Mas também é um momento em que nós podemos ter uma intimidade profunda com Deus. Sobe aqui. Quem subirá, diz o salmista, no monte do Senhor? Quem estará na sua presença? É isso que o salmista diz. Quem estará na presença de Deus? Quem virá até a presença de Deus? Sobe aqui. A voz diz, voz
clama, venha, venha aqui. Deus está chamando o seu povo para subir em sua presença. Deus está convocando o seu povo para estar diante dele. Um convite novo, um convite fresco, um convite para nós estarmos diante dele. Assim a voz chamou, clamou, disse a João, sobe aqui, venha, entre. Há um convite para entrarmos, há um convite para estarmos na presença de Deus. Um novo nível, sobe aqui, um novo degrau, sobe aqui, e eu te mostrarei coisas que você ainda não conhece, e eu te mostrarei coisas que ainda estão em oculto. Há um novo nível de intimidade com Deus, há uma nova possibilidade de nós termos um encontro mais vivo com Deus. Todos os dias o Senhor nos convida para estar na sua presença, um frescor da sua presença, um novo da sua presença, uma possibilidade de estarmos conectados ao coração de Deus de uma forma que ainda não estivemos. Há um convite. 2020 é um ano de uma profunda intimidade com Deus. Há uma voz convidando. Há alguém nos chamando, e esse alguém é Deus que se assenta no trono. E Ele está convidando você e a mim para esse próximo ano estarmos mais conectados com Ele, mais intimamente relacionados com Ele, porque o véu foi rasgado. Hebreus diz que o véu foi rasgado, um novo caminho foi aberto através de Cristo. A porta que é o próprio Jesus, eu sou a porta. A porta que é o próprio Jesus nos oferece a oportunidade de termos intimidade profunda com Deus. Hebreus 10 diz, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. 2020 é um ano de um convite mais íntimo de Deus. Se conecte a mim, não se distanciem de mim, não fiquem longe da minha presença, venham à minha presença, estejam comigo, estejam na minha presença, venham comigo, se conecte a mim. Não se contente com o que você tem experimentado, busque mais, esteja mais na minha presença. E no verso 2 e 4, acompanha na sua Bíblia, imediatamente, diz o texto, eu estava no Espírito, guarde bem essa palavra, no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, e assentado no trono era semelhante à aparência de uma pedra de jaspe, de sardônia, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Há muitas coisas no ar, há muitas coisas precisando ser discernidas no ambiente. O João entrou na presença de Deus, mas diz o texto que ele imediatamente estava no Espírito. Há muitas coisas que nós não percebemos espiritualmente, o ambiente, por exemplo, mas nós precisamos entender espiritualmente essas coisas. Precisamos entender as novas oportunidades para 2020, mas não da forma, às vezes, que nós temos feito. Muitas vezes usamos as técnicas, muitas vezes usamos as formas que nós aprendemos nas universidades, faculdades. Ok, ótimo, maravilha, é bom, mas há muitas outras coisas que são percebidas apenas espiritualmente. E nós precisamos ser ativados. 2020 pode ser um ano de ativação na sua vida, onde você pode compreender as coisas, as realidades de uma forma espiritual. Você precisa entender com os olhos espirituais essas novas oportunidades. E somente pelo Espírito de Deus nós podemos acessar as realidades de Deus. Paulo diz assim, quem pode entender a mente de Deus? Quem pode compreender os mistérios de Deus? Quem pode entender a vontade de Deus? O Espírito. E nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa mente carnal, a minha mente carnal,
natural, ela não consegue ver, ela não consegue discernir, ela não consegue sentir, ela não consegue receber essas novas e nem perceber essas novas realidades. Como é que as coisas podem acontecer no ano 2020? Da forma que tem acontecido, você pode ser ativado espiritualmente. Comece a ver pelo Espírito. Ore a Deus e peça: Senhor, eu quero começar a enxergar espiritualmente as realidades, as oportunidades. Eu quero entender como que se faz as coisas espiritualmente. Como é que se lida com as pessoas de uma forma espiritual? Como é que eu lido com os meus negócios de uma forma mais espiritual? Como é que o Senhor pode me ajudar nesse processo? Então, Deus vai encher a sua mente, com a mente dEle. Você vai estar alinhado a Ele. E 2020, você pode ter uma maior compreensão das realidades espirituais. E a nossa oração é que a revelação profética aconteça em você. Uma revelação profética da vontade de Deus. Suba aqui e eu te mostrarei coisas que você ainda não viu. E ele começa a ver aquele trono, o véu foi rasgado, os céus foram abertos, e ele vê aquele que se assenta no trono. Os anjos do Senhor estão aqui, irmãos. Você pode vê-los? Talvez você não precise de dom para ver, e nem ser místico para ver. Mas se você tem que crer na palavra de Deus, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. Então nós precisamos crer, espiritualmente, crer, e nós vamos ver. E Deus nos convida para esse novo tempo, Deus nos chama para esse novo posicionamento. Então 2020 é um tempo de um novo posicionamento, Veja o verso 4 a 6, irmãos. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, santidade. Tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo que queimavam diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia mar de vidro, semelhante a um cristal. Esses versículos falam sobre santidade. Esses versículos falam de uma vida no Espírito, de uma vida de consagração, de dedicação, de entrega a Deus. E para a gente compreender o novo e perceber as novas realidades de 2020, é necessário um novo posicionamento. Sabe quando você se posiciona como em vários ambientes de forma diferente? Em casa você põe o pé no sofá, na casa de alguém você se sente decentemente. Numa festa entre amigos você é mais relaxado, mas diante de uma festa onde tenha autoridades você tem um outro tipo de posicionamento. Então para cada etapa da vida também é assim, nós precisamos de uma nova postura. Nós precisamos levantar com uma nova postura. 2020 exige de você uma nova postura. Quando eu era criança, Paulo diz, falava como criança, agia como criança, sentia como criança, enfim. Mas depois me tornei adulto, tive um novo posicionamento. Agora eu posso compreender as coisas espirituais, mas de forma mais madura. Então 2020 exige de você um novo nível de entrega, de consagração, de adoração, um nível de comprometimento maior. 2020, você precisa se posicionar como um filho de Deus. 2020, você precisa andar no Espírito. Paulo diz, ande no Espírito e não faça as coisas da carne. 2020 exige uma nova estratégia. Há uma coisa bem bacana aqui, ali é uma lagosta, tá, irmãos? Talvez você não esteja vendo, mas eu vou passar um videozinho aqui. A lagosta, irmãos,
é mole. Então, o que ela faz? Ela entra dentro de conchas. Ela entra dentro de conchas, ela fica morando numa concha, até se sentir pressionada, porque ela está crescendo. A concha é menor, começa a ficar menor para ela. Ela se sente pressionada. E para não se atrofiar, ela crescer, ela precisa trocar a concha. Ela vai para uma outra concha maior, ela fica na concha maior e ela fica até se crescer um pouco mais. E quando cresce um pouco mais, ela vai atrás de uma concha um pouco maior, porque ela se sente pressionada, ela se sente esmagada, ela quer crescer, ela não quer atrofiar. E depois disso, quando se torna adulta, ela busca rochas. O estímulo que faz com que a lagosta cresça é o desconforto. Guarde isso. É o que nós cantamos nessa noite algumas vezes. É o desconforto. Enquanto você não se sentir um desconforto na sua vida espiritual, não haverá mudanças transformadoras. Não vai acontecer mudanças. Enquanto você não sentir um desconforto do seu estado, em todas as áreas da sua vida, nós estamos falando espiritualmente, enquanto você não sentir um desconforto, da onde chegou e quer mais, você, enquanto isso não acontecer, você não ter esse sentimento e não se sentir pressionado, você não vai crescer e não vai ser transformado. Mudanças acontecem na mente. Se eu não penso da forma bíblica, da forma que Deus está me levando a pensar, e não ajo, e não atuo, e não faço, eu não vou crescer. Então, o João viu a porta aberta no céu, e não na terra. Porque tudo que nós precisamos para as realidades aqui na terra estão disponíveis no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra, assim como ela é feita no céu. Então, 2020 é o tempo em que você pode crescer mais. Mas só poderá crescer se no seu coração houver um descontentamento, uma pressão para que isso aconteça. 2020 é o tempo de ganharmos visão, uma visão plena, uma visão maior, uma visão ampla, para frente, para trás, para o lado, para dentro. Veja o que diz o verso 6 até o verso 8. E no meio do trono, e ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. Animais, olhos na frente e atrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante ao bezerro, o terceiro tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor. Eles estavam cheios de olhos, agora por dentro e ao redor. Então eles tinham olhos na frente, atrás, por dentro e ao redor. E veja só, e eles não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses seres tinham olhos em todos os lados. Visão 2020 precisa ser ampliada em cada um de nós. Precisamos ter olhos para todos os lados. Visão para frente, enxergar novas perspectivas, enxergar o futuro que Deus tem para nós, enxergar novas possibilidades, enxergar novas oportunidades, enxergar aquelas, perceber novas opções. Isso tudo precisamos fazer através de um alinhamento com a visão de Deus. E já vamos ver daqui a pouquinho. Visão para trás. Visão para trás é enxergar o passado, que precisa ser corrigido.
Visão para trás fala de entender como eu cheguei até aqui. Visão para trás fala de eu deixei um rastro. Visão para trás diz de um passado que precisa ser trazido à memória, não para feri-lo, mas para que você possa recontar a sua história da forma correta. Resiliência é você olhar as dificuldades que você atravessou, os momentos difíceis que você passou, mas recontá-los de uma outra forma. Recontá-los da forma de Deus. Recontá-los que essas coisas contribuíram para o seu bem. Recontar não se deixando frustrar ou ferir por elas, ou trazer à memória coisas que vão deixar você para baixo, mas recontá-las da forma bíblica, positiva, que Jesus nos ensinou. Olhar para dentro, para o lado, perdão. É entender a visão na perspectiva do outro, é olhar o próximo como o bom samaritano, é se contextualizar, é discernir os ambientes. Eu entro num ambiente e me sinto mal, eu discernir esse ambiente e transformar esse ambiente, porque foi assim que eu fui transformado. Vestes de alegria ao invés de pranto, espírito de ânimo ao invés de espírito angustiado. É assim que eu fui transformado. Eu posso transformar um ambiente. Esse é o tempo para uma outra mensagem, como transformar o ambiente da sua casa, dos seus negócios, da sua vida, com a presença do Espírito Santo dentro de você. Discernir o ambiente, entender os porquês daquelas coisas e mudar. Agora eu gostaria de me deter um pouco mais sobre olhos para dentro, que é se interpretar, se perceber, se avaliar, se discernir, se conhecer. Paulo diz assim em Efésios capítulo 1, versos 16 a 10. Não cesso de dar glória, de dar graças a Deus por vocês, faço menção de vocês em minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Deixa eu pôr aqui. Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os vossos olhos entendimento iluminado, para que saibais quais a esperança do seu chamado, as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder que manifestou em Jesus, quando o ressuscitou dos mortos, e está agora à destra nos lugares celestiais. Vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos iluminados, olhos para dentro, para que saibais qual a esperança do vosso chamado, diz o texto. Olhos para dentro, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Saber qual é o seu propósito para o ano 2020. Saber por que você está aqui na comunidade, saber por que você está na sua casa, saber o que você está fazendo, o que você está fazendo, e colocar isso diante de Deus, e fazer com que isso seja para a honra e glória dEle. Olhe para dentro, para que as riquezas da glória da herança dos santos, isso, herança fala de identidade, aquilo que eu recebo gratuitamente, eu sou filho de Deus. Eu não sou órfão mais, como nós cantamos. Eu sou filho de Deus. Eu não tenho que viver como órfão. Eu não tenho que pensar como órfão. Eu não tenho que me imaginar como um órfão. Eu sou filho de Deus, amado por Ele, aceito, acolhido por Ele. Os olhos estão para dentro. Olhos para dentro. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Isso fala do poder, da capacidade de vencer obstáculos, de vencer as tentações, de vencer as crises, de vencer as dificuldades.
Estamos falando de identidade, propósito, poder que nós recebemos para vencer o inimigo, para vencer as dificuldades. Então 2020 é o ano de recebermos maior entendimento. É isso que Paulo orava, para nos conhecermos, para sabermos quem somos nós. Estamos nele e ele em nós, para sabermos a nossa identidade, o propósito, a ativação do poder que nós já recebemos por crer nele. Então Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, presta atenção: a visão é mais o que os olhos veem, mas o que o coração enxerga. Tudo conspira, irmãos, até o microfone falhando, tudo conspira, há um alinhamento, tudo conspira para abençoar a gente. Quando falta alinhamento, nós não entendemos o que estamos passando, irmãos. Veja só, a gente está vendo uma imagem, mas se a gente sai do alinhamento dessa imagem, a gente vai só ver bagunça, lixo, entulho, um monte de coisa, cadeira, pedaços de coisas, enfim, um monte de coisas que não falam da realidade, daquilo que vemos, daquilo que Deus está vendo. Então, quando nos alinhamos com a visão de Deus, nós enxergamos realmente aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Então, só enxergamos as coisas certas quando estamos alinhando, ou alinhados, olhando do ponto de vista do Criador, que está sentado no trono. João está vendo ele lá. Então, tudo conspira, tudo coopera, Romanos 8, 28. Todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Há uma conspiração ao seu favor, quando a intenção do seu coração está nas coisas de Deus. Humildade, irmãos, preste bem atenção, humildade é reconhecer a sua fraqueza e não diminuir a sua força. É reconhecer que você é fraco, que precisa de ajuda, mas não é diminuir a sua força. Então, nós só podemos enxergar os outros quando nós começamos a enxergar a nós mesmos. Isso. Então, se você tem lentes distorcidas a respeito de você, você não vai conseguir enxergar as pessoas bem. Se você não se vê como Deus o vê, você não vai enxergar as pessoas da forma correta, da forma bíblica. Você vai ter preconceitos. Você vai olhar as pessoas de forma errada. Olhos para frente, olhos para trás, olhos para o lado, olhos para dentro. Então, quando temos distorções na nossa identidade, nós imploramos por atenção. Isso é o que mais acontece. O que mais acontece nos nossos dias, irmãos? Então, chamamos a atenção das pessoas, mostrando o que nós estamos fazendo, e estamos implorando a atenção delas. Estamos dizendo: eu estou fazendo isso, olhem para mim. Porque você se sente invisível. E você quer se revelar às pessoas, você quer mostrar que você está visível. Nós fazemos propaganda. Quando nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, nós começamos a fazer propaganda para sermos vistos. Já viu uma pessoa que era ser vista, notada? Quantas pessoas estão o tempo todo querendo atenção, o tempo todo querendo mostrar que são interessantes e não interessadas. Então, estão de fato mostrando que elas precisam de atenção, elas são invisíveis, elas não se enxergam direito como Deus gostaria. Deus está mostrando para elas que elas são, elas não se enxergam assim, e elas querem se mostrar para as pessoas. Nós somos filhos de Deus e não precisamos enxergar as coisas assim. Então, a autopromoção, irmãos, é um decréscimo. É um decréscimo. Quando fazemos isso, estamos dizendo que estamos em promoção. Black Friday, irmãos. Eu estou em promoção. Há um Black Friday meu todos os dias.
Eu estou clamando por atenção. Então, Jesus chegou para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, e disse assim: compre colírio de mim. Vocês não estão enxergando bem. Vocês não estão se percebendo quem vocês são. Outra ocasião, Jesus disse assim: olhe para o alto. Pare de olhar na perspectiva humana. Eu estava olhando para o estômago. Olhem para o alto. Olhem alinhados com os meus olhos. Erga os olhos e vejam os campos. Então mude o seu foco, porque onde o seu foco está, aumenta. Se você foca os problemas, eles aumentam. Se você foca as suas dores, eles aumentam. Elas crescem. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro, diz o salmista? O meu socorro é do Senhor que fez o céu e a terra. Olhe para onde Deus quer que você esteja olhando. Esteja alinhado para ver as coisas perfeitas. Então eu olhei, João disse, e eis que uma porta estava aberta no céu. O tão importante enxergar bem dentro de você, vai te ajudar a enxergar bem fora de você. Os discípulos no caminho de Emaús, lembram disso? Depois da morte de Jesus, eles não tinham ainda a certeza da ressurreição, estavam voltados, frustrados, desiludidos, e esse é o olhar deles. Então, eles não perceberam Jesus enquanto estavam com os olhos para dentro. Eles não enxergavam ao seu redor. Eles estavam olhando as suas frustrações, as suas decepções, as suas dores, as suas perdas, e não podiam enxergar o novo. Muitas pessoas enxergam o mundo ao redor pelos olhos da sua dor, da sua frustração, das suas decepções. E os discípulos só enxergaram Jesus quando ele partiu o pão. Trouxeram à memória aquilo que poderia dar esperança. Quando nós olhamos a perspectiva de Deus, a palavra de Deus, olhamos a palavra de Deus, nós começamos a abrir os olhos. E eles trouxeram à memória e começaram a enxergar. E a gente lê nos evangelhos, quantas pessoas sentaram do lado de Jesus e não se perceberam ele como Messias. Quantas? Quantas? A maioria das pessoas que se assentavam com Jesus não o reconheciam como Messias, porque não o viram. E a religião é assim, coloca você numa forma que é incapaz de enxergar as realidades espirituais, a sua identidade, o seu propósito e o poder de Deus. Essas coisas vão ficar encobertas para você. Essas coisas vão se tornar coisas ocultas para você. Quantas coisas estão encobertas aos nossos olhos? Lucas capítulo 19, versos 41 a 44, quando Jesus vai orar para Jerusalém, chora. Ele diz assim: ah, Jerusalém, se conhecesses ao menos nesse dia as coisas que pertencem à tua paz, mas agora essas coisas estão encobertas aos seus olhos. Estão encobertas. Quantas coisas estão encobertas aos nossos olhos? Precisamos de uma ativação espiritual. 2020 é uma ativação dos seus olhos. Porque, sabe, irmãos, ponto cego causa acidente. E Jesus foi desapercebido. Sabe aquele ponto cego do carro? Que você não enxerga? Você vai e toma um susto porque tem alguém ou uma moto passando, alguma coisa acontecendo, que você não se percebeu. É um ponto cego do carro. Todo carro tem um pontinho lá cego, alguns pontos cegos que você não consegue enxergar direito. Pois bem, Jesus, a religião faz isso, nos impõe pontos cegos. E nós não percebemos Jesus em muitas coisas. E Jesus foi desapercebido por muitos. Mas nunca deixou alguém de ser percebido. Zaqueu na árvore, a mulher que perdeu o filho naquele enterro, que ele passou por Jesus, o paralítico do tanque de Betesda, o pastor João pregou algumas semanas atrás,
Existem pontos cegos na nossa vida, encobertos pela religião, por costumes, por travas. E Jesus sempre alertou que isso era uma realidade. Existem pontos cegos. E muitas pessoas resumem o evangelho assim, num ponto cego. Um escape para o céu. Fui salvo e agora eu vou para o céu. E a cruz, irmãos, é mais do que um passaporte para o céu. A cruz é a resolução de Deus para resolver com o mal de todo mundo. A cruz é o fechamento do parênteses aberto por Adão quando caiu no Éden. E agora inicia-se uma porta aberta, com novas possibilidades. A cruz é a destruição do mal em todas as esferas de atuação nesse mundo. 1 João 3,8 diz, para isso é o propósito, é a vinda de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então existem coisas que precisam ser ativadas na visão 2020. E uma delas é a viga, a trava que os nossos olhos possuem. Jesus falou isso em Mateus 7, 3 e 5. Você querendo tirar um cisco no olho do seu irmão, existe uma trava, um poste, um tronco, né, uma viga nos olhos, e a gente não consegue enxergar. A gente enxerga no outro, mas a gente não se enxerga. Então 2020 é a remoção da sua trava, do que está travando você de enxergar as realidades, de poder ajudar efetivamente a vida dos irmãos, de outro irmão. É assim que muitos se enxergam a vida, olha aqui, ó. É assim que muitos pintam a vida. Olha só essa figura, retrata muito bem a vida de alguém que enxerga o mundo de uma forma distorcida. Ele vai pintar o mundo assim, ele vai ver as pessoas assim, ele vai ver o mundo assim, ele não vai ver outra coisa. O orgulho espiritual, por exemplo, é um deles, é uma trava. Tem muita gente que ataca o outro, tem muita gente que quer afirmar a sua severidade, mas estão fazendo apenas jogando uma bomba de fumaça para se esconderem nela. Então, o fariseu, o publicano, por exemplo, foi uma parábola que Jesus contou. O fariseu, ele contou essa parábola em Lucas 18, 9, ele diz assim, falou essa parábola a uns que confiavam em si mesmos e eram justos aos seus próprios olhos. Então o fariseu diz, eu orava para si mesmo, ele não orava para Deus, eu orava para si mesmo, graças a Deus que eu não sou como esse outro aí. Legalismo, moralidade, uma dor não resolvida. Irmãos, pessoas feridas acabam se tornando ruins, pessoas ruins. Porque elas vão ver e vão analisar as circunstâncias, os problemas, segundo as dores. Quem aqui já não foi ruim por causa de uma ferida? Queria vingança, queria punir, queria destruir. Quando existe uma dor não tratada, a gente se torna ruim. E 2020 é o ano de aceitar o perdão de Deus e perdoar as pessoas. É arrancar a trava. É ser curado por Deus. Em Marcos capítulo 8, versos 22 a 26, quando Jesus cura um cego em Betsaida, ele traz o cego para ele olha, pega na mão do cego e sai da aldeia, sai para fora da aldeia, gospe nos olhos do cego, maneira estranha de curar, né? Cuspiu nos olhos do cego, impôs as mãos nos olhos, e diz, o que você vê? O cego abre o olho e diz, eu vejo os homens como árvores. Ele impõe novamente as mãos, e agora, o que você vê? Agora eu vejo perfeitamente. E Jesus disse assim, não volte para a aldeia,
Não testemunhem lá. Modo estranho de Jesus falar com o cego. Então, o que Jesus fez é curar o cego em 2 etapas, e às vezes acontece curas assim na nossa vida, em 2 etapas, estamos num processo de cura, às vezes acontece isso, mas Jesus alerta ele para não voltar para a aldeia, porque existem ambientes de incredulidade, existem ambientes onde a sua fé ela vai ser sufocada, e Jesus diz, não volte para a aldeia, porque não adianta matar a bactéria sem eliminá-la da onde ela prolifera. Não adianta matar o rato se não limpar o local onde ele vive, onde ele está sendo, está crescendo. Então não adianta. Precisa eliminar o foco, precisa deixar de ir no foco. Então, saia da aldeia, saia do ambiente de incredulidade, saia da sujeira, saia da má influência. Existem coisas que vão cegar os seus olhos e a sua visão, por isso 2020, cuide dos seus olhos. Cuide. E Jesus alerta em Lucas 21, tome cuidado, que em momento nenhum o seu coração seja sobrecarregado com excessos. Não sobrecarregue o seu coração com excessos de embriaguez, de cuidados dessa vida, porque aquele dia vos sobrevenha de forma abrupta, de forma intensa. Tome cuidado. Há um convite, sobe aqui, e você vai ver coisas que vão acontecer. Últimos versículos, versos 10 e 11, diz assim, os 24 anciões caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, e adorem aquele que vive para sempre e sempre, e lançam suas coroas diante do trono, dizendo, tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. 2020 é um ano em que você pode enxergar a totalidade daquilo que a cruz de Cristo fez na sua vida. 2020 é ano de tirar as vigas, é ano de crescer na adoração, é ano de crescer na intimidade com Deus, é ano de se abrir para o novo, é ano de buscar entendimento daquilo que Deus tem para a sua vida, no andar no Espírito, no viver no Espírito. 2020 é ano de olhos, frente e atrás, lado e para dentro, especialmente para dentro, para que a gente seja curado e possa então refletir, enxergar as coisas de fora da forma em que Deus quer e deseja para cada um de nós. Os anciãos depositaram as coroas diante do Senhor. Entenderam que lá está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que merece toda a honra e glória, aquele a qual todas as coisas foram criadas, inclusive nós. 2020 é o ano da percepção de que nós fomos criados para Ele. Tudo que fazemos deve ser feito para Ele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos orar uns com os outros. Que Deus abençoe esse novo ano. Que Deus possa multiplicar, seja o ano de multiplicação. Que Deus possa derramar mais da sua presença em a sua família, na sua vida. Semana que vem estaremos aqui com a Santa Ceia, tomando e celebrando mais um ano na presença de Deus. Amém? Vamos orar uns com os outros. Ore pedindo isso, Senhor, derrama da tua presença. Derrama, Senhor, na minha família. O ano de 2020 seja um ano especial, seja um ano diferente, seja um ano transformador, seja um ano poderoso.